Boa noite, irmãos. Nós começamos mais um momento de reflexão aqui, hoje sobre o Salmo 46. O Salmo 46 é o salmo escolhido para o dia da reforma, que nós vamos festejar no próximo sábado, dia 31 de outubro. Portanto, dia 31 de outubro, nós comemoraremos os 503 anos da Reforma Luterana, né? Que aconteceu em 1517, a partir de uma cidadezinha pequena da Alemanha, Wittenberg, mas um centro cultural bastante importante, e que movimentou assim e transformou de uma certa forma o mundo ocidental, né? A igreja naquela época tinha uma série de problemas que revoltaram, digamos assim, os líderes intelectuais da igreja, particularmente da Alemanha, que eram mais, digamos assim, diretamente afetados por uma espécie de exploração da igreja, onde a igreja foi utilizada para essa exploração, que aconteceu e que muitos, então, tinham uma vida bastante complicada em relação à sua fé, porque tudo tinha se transformado num grande interesse, no caso financeiro. Nós hoje, quando falamos em reforma, normalmente nós pensamos na situação da Igreja Católica Romana. É evidente que a Igreja Católica Romana de hoje não tem mais muito a ver com aquela igreja daquela época, porque ela também sofreu, de uma certa forma, mudanças bastante importantes em relação a questões importantes da Escritura Sagrada que nós podemos hoje perceber. Mas naquela época a situação era bem outra. Bem, nós vamos começar então lendo o Salmo 46, que é um salmo assim de coragem, né? É um salmo que expressa a coragem dos filhos de Deus para enfrentar as dificuldades e os problemas. Surgem problemas, surgem ameaças, e diante dos problemas e das ameaças, é natural que o ser humano se acovarde, que ele se recolha, que ele então desista dos seus planos, por causa, digamos assim, porque não quer sofrer as consequências de tudo aquilo que se coloca contra aquilo que ele está querendo realizar e fazer, né? Então o Salmo 46, ele expressa a superação do medo, né? Ele expressa a superação da covardia, ele expressa coragem, mas não uma coragem humanamente fundamentada, é uma coragem fundamentada no Deus, que é nosso refúgio e fortaleza. Nós vamos ler o Salmo e depois fazer um breve comentário sobre ele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ora, essa certeza foi muito importante para os reformadores, é claro, e essa certeza fez toda a diferença no enfrentamento de tantas oposições e tantas dificuldades que se colocaram no caminho. Ora, o histórico para Lutero não era muito animador. Antes dele houve outros reformadores muito importantes, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra. Nós lembramos alguns, por exemplo, Savonarola, que foi morto. Nós lembramos de João Hus,
que foi queimado vivo, né? Russo, inclusive, na linguagem local, significava um pato, digamos assim, um ganso, e ele disse: depois de mim virá um ganso, e esse sim será poderoso e maior e vai de fato continuar a obra da reforma. Teve John Wycliffe também, enfim, muitos que antecederam, digamos assim, Lutero, e depois junto com Lutero, né, nós lembramos de Calvino, nós lembramos de Zwingli, outros também, que certamente foram muito importantes nesse processo, digamos assim, da reforma. Mas Lutero, ele enfrenta e teve, digamos assim, apesar de uma oposição bastante forte na igreja, ele teve um grupo de pessoas que o ampararam, que o auxiliaram, inclusive de leigos, de intelectuais da Universidade de Wittenberg. Melanchthon, por exemplo, e outros mais que fizeram parte desse grupo. O próprio príncipe eleitor, Frederico o Sábio, fundador da Universidade de Wittenberg, uma pessoa muito culta, né, deu apoio a Lutero em todos os sentidos. Mas, de qualquer forma, o mundo na época era extremamente complicado e muito agressivo em relação a qualquer reforma. Por que principalmente na época de Lutero? Ora, um escândalo na igreja na época que escandaliza certamente os católicos de hoje, né? Quando o trono do Papa foi vendido pelos bispos para o Banco de Florença, o Banco Médici, que era a maior agência bancária que dominava o comércio naquela época, inclusive financiou essas viagens, né, de descobrimento, Colombo, Cabral, enfim, esses grandes navegadores tiveram o financiamento também desse banco que tinha sede em Florença, era a Casa dos Médici, e eles compraram o trono papal, né? E aí investiram pesado, junto com a Casa dos Fugger também, que era outro banco internacional com sede na Alemanha, muito poderoso, que dominavam economicamente o mundo. De uma certa forma, as coisas na época não eram tão diferentes como hoje também. Na própria igreja, muitas vezes, o interesse financeiro tem entrado assim de sola, e parece assim que dinheiro é a coisa mais importante hoje, que movimenta pelo menos muitos grupos religiosos. E os bancos hoje também é que dominam, né, as próprias finanças públicas, digamos, uma parte importante dos nossos impostos. E quando eu digo parte importante, não falo em 5, 10, 15%, muito mais dos nossos tributos acabam indo para os bancos, que são absolutamente poderosos e dominam o cenário econômico e às vezes até político do nosso mundo de hoje, como era naquela época. E aí, principalmente, como era uma igreja só, hoje talvez os bancos teriam essa dificuldade de dominar a igreja, porque a igreja está bastante pulverizada, mas na época, como era uma igreja ocidental, isso acabou sendo muito fácil. Né? A peso de ouro compraram os bispos que elegiam, os cardeais que elegiam o Papa, e compraram o papado e entregaram para alguém da família assumir, um dos proprietários do banco, que era o Médici Leão X. Ele assumiu, e aí ele investiu pesado na arte, investiu pesado em construções, inclusive a igreja de São Pedro foi terminada no seu tempo, financiou grandes artistas naquela época e construiu maravilhas que hoje testemunham, inclusive esse momento, o renascentismo, que foi assim muito interessante nas artes, principalmente nas artes plásticas e na arquitetura na Itália. Só que isso custou muito dinheiro, e de onde saía esse dinheiro? Ora, o banco emprestou e pegou com juros e correção, como normalmente o banco faz, pegou da igreja. E aí um costume antigo, que eram as indulgências, que nada mais eram do que ofertas que se levavam ao altar no dia da ceia, em sinal de arrependimento, passou a ser uma regra e uma condição para participar da Santa Ceia. Não só uma condição e regra para participar da Santa Ceia, mas inclusive também para poder subir aos céus. E não ainda satisfeito
com as indulgências que as pessoas davam, ainda inventaram as indulgências para as pessoas que tinham já falecido e que estavam no limbo lá, não podiam entrar no céu, estavam lá no purgatório, e para que entrassem no céu tranquilamente, se fosse feito um pagamento, eles tranquilamente sairiam ali do purgatório e iam direto para o céu. Tudo uma questão financeira, tudo um domínio, digamos assim, da casa bancária dos Médici, que tinha colocado lá o seu representante, um dos proprietários, um da família dos Médici, chamado Leão X, também reconhecido como o Papa Banqueiro. Ora, e o mundo estava então muito complicado para qualquer discurso contrário. A história já tinha provado que muita gente tinha inclusive perdido a vida. Isso poderia acontecer também com Lutero. Mas Lutero encontrou muitas pessoas que o apoiaram, Ele não estava sozinho. Autoridades estavam incomodados inclusive com essa situação, porque se sentiam assim saqueados pela Itália e por Roma, então deram um grande apoio também. Príncipes deram um grande apoio para Lutero, particularmente Frederico o Sábio, um importante príncipe que era um dos eleitores do imperador, que era escolhido por um grupo de, 5 príncipes, e esse era um deles. Ele apoiou Lutero, uma pessoa muito culta, que havia então construído essa universidade, para a qual Lutero, como doutor em teologia, foi convidado para ser professor, lecionar também, e também servia como padre, como pároco da igreja ali em Wittenberg, onde dava suas pregações. E Lutero começou a assumir, digamos, essa luta. Ele achava, inclusive, na época, que Roma nem estava sabendo disso que estava acontecendo na Alemanha, essa compra de indulgências, mas na verdade isso era uma política imposta para a igreja, por causa desse domínio econômico, digamos assim, do mundo, que precisava também dominar a própria igreja para arrancar dela a sua riqueza, e empobrecendo o povo, principalmente no caso ali o povo alemão. Bom, e Lutero vê que isso na escritura é um absurdo. Lutero, na verdade, não inventa nada. Claro que ele se fundamenta na escritura, mas ele não só se fundamenta na escritura, ele diz que nossos pais, inclusive Agostinho, que era o mentor da ordem a qual ele pertencia, a ordem dos agostinianos, Agostinho, o grande herói da igreja, ele apelou muito para as posições de Agostinho, mas não só de Agostinho, de outros pais da igreja, que mostrou que naquela época isso não era assim, que havia acontecido uma deturpação na própria igreja. E a reforma foi então num crescendo, ele achou que ia simplesmente colocar as coisas claras na igreja, acabou sendo impossível, com sua exclusão da igreja, e acabou saindo da igreja como todo, grande parte da Alemanha e depois dos países nórdicos todos também, e que criaram então um sínodo fundamentado nas confissões luteranas que foram estabelecidas por Lutero e por alguns príncipes, e principalmente também um leigo, professor naquela universidade, muito culto, chamado Melanchthon. Assim, então surge um novo conceito de adoração fundamentada na Escritura Sagrada, que teve um grande impacto, inclusive cultural, teve um grande impacto até econômico, digamos assim, no mundo, particularmente na Alemanha, porque Lutero insistia na alfabetização de todos, principalmente das crianças, para que pelo menos pudessem ler a Bíblia e pela Bíblia poder identificar eventuais absurdos que poderiam ser praticados com objetivos escusos pela igreja dominada, digamos assim, pelo poder econômico, como foi naquela época. Foi uma luta muito difícil, inclusive Lutero então coloca, e hoje os luteranos são vistos como os guardiões, digamos assim, e eu lembro dessa palavra guardião, porque há 3 anos atrás, quando nós comemoramos os 500 anos
da Reforma, eu era pastor em Manaus, e nós fizemos um evento bastante grande, convidamos os nossos irmãos da Igreja de Confissão Luterana e convidamos também o arcebispo ali de Manaus e do Amazonas. E ele foi o pregador, então, desse evento dos 500 anos da Reforma. Então ele disse uma coisa extraordinária. Ele disse: vocês luteranos têm uma missão, principalmente vocês, uma missão histórica que vocês não podem perder, né? Que vocês são os guardiões da doutrina da justificação pela fé, independente das obras. Um arcebispo disse isso, né? Num culto nosso, onde ele foi convidado, inclusive participou da Santa Ceia, fez questão de participar da ceia, né? Então a gente vê a igreja, podemos ter uma série de críticas ainda em relação à Igreja Católica, a questão dos santos e tal, essa visão, mas muita coisa mudou, né? Muita coisa melhorou, e a palavra de Deus hoje ela está sendo honrada, e isso então graças à Reforma. E isso foi possível, e aí eu volto ao Salmo 46, porque foi a fé confiou que Deus é refúgio na fortaleza, é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando nós temos um projeto justo, quando nós temos um projeto digno, quando temos um projeto correto e apelamos para Deus, podemos contar com Ele. Aí nada segura, ninguém segura, como ninguém segurou, e a Reforma então aconteceu, mudou uma série de coisas, e a própria Igreja Católica tirou partido disso também com a Contra-Reforma. Bem, que Deus então abençoe a todos, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém.